Olá, pessoal. Eu sou a Aline Schmatz, sou fonoaudióloga da Secretaria Municipal de Saúde de Francisco Beltrão e coordenadora do programa Acolher em Saúde Materna e Infantil aqui do nosso município. Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre as tecnologias em amamentação. O que são tecnologias em amamentação? São produtos ou apetrechos que visam facilitar ou auxiliar o processo de aleitamento materno. Eles geralmente são produtos industrializados que vêm com essa possibilidade de uma resolução mais rápida, uma solução mais fácil para as dificuldades de aleitamento materno. Porém, a gente sabe que toda técnica utilizada, ela tem riscos e benefícios, e a gente tem que fazer a indicação dela de forma muito criteriosa e detalhada, sabendo quais são os objetivos que eu tenho com aquela técnica e acompanhar o processo de utilização daquela técnica para a minha finalidade. Ou seja, eu tenho que utilizar essa técnica sempre com o acompanhamento do profissional, porque o uso indiscriminado de qualquer um desses apetrechos, né, ou técnicas podem trazer malefícios, podem trazer complicações para o processo de aleitamento materno. Então, eu sempre peso o risco-benefício pensando nas evidências científicas que eu tenho a respeito de determinado objeto, produto ou técnica para auxiliar na amamentação. Então vamos falar sobre os cremes, que geralmente são à base de lanolina, né, e eles têm a finalidade de preparar a mama ou de proteger ou tratar fissuras mamilares. Quais são os efeitos adversos que a gente pode ter? Devido à sua produção, né, ser geralmente à base de cera natural, ela pode ter contaminantes, elas podem também causar alguns tipos de reações alérgicas, podem comprometer ductos, trazendo ductíases, por exemplo, então ele pode trazer substâncias alergênicas também, e eles podem dificultar a pega do bebê por deixar o mamilo mais liso, mais escorregadio, dificultando a pega. Então, além disso, né, cremes de forma geral, eles podem alterar o cheiro e o gosto do mamilo, fazendo com que o bebê venha a recusar a mama. Então, quais são os cuidados, né, no uso desses cremes ou pensando nessas finalidades? Sempre que eu tiver uma fissura, né, a fissura ela é decorrente de alguma alteração no processo de pega ou de posicionamento do bebê. Então, eu tenho que ter uma avaliação criteriosa dessa mamada, né, e utilizar sempre os recursos para ajustar a pega, ajustar posicionamento, ou seja, tratar a causa, né, daquela fissura. Quando o mamilo já está ferido, eu posso sempre tomar o cuidado de manter o mamilo sempre seco, arejado. Para isso, eu posso utilizar rosquinhas de fralda, né, para auxiliar ali para que a mama não fique em contato direto com o sutiã, passar o próprio leite materno no mamilo, né, após a amamentação. A gente sabe sobre todas as substâncias e todas as propriedades cicatrizantes, né, do leite materno, então eles vão auxiliar nesse processo de cicatrização também, e deixar, né, o mamilo sempre seco, arejado, limpar ele somente com água. Outra tecnologia em amamentação muito utilizada são os absorventes de seio, que eles têm a finalidade de serem utilizados quando a mãe tem ainda um excesso de produção láctea ou nos casos de hiperlactação, porque acaba molhando a roupa da mãe. Então, esses absorventes vêm para auxiliar para que deixe a roupa da mãe seca por mais tempo. Porém, eles também podem ter alguns efeitos adversos, como, por exemplo, piorar fissuras já instaladas pelo fato do absorvente ficar em contato direto com o mamilo. Então, se há ali uma fissura já estabelecida e quando seca, né, o leite ali, quando vai retirar o absorvente, pode machucar o mamilo dessa mãe ou piorar uma fissura já existente, podem causar reações alérgicas, podem prejudicar, facilitar o surgimento de mastites pela compressão da mama, além de poder trazer a questão da candidíase. Se esse absorvente não for trocado, né, ali a mama acaba ficando úmida e com o alimento, que é o leite, favorecendo a presença de fungos.
Então, qual que é os cuidados que a gente tem nesses casos? Se a mãe está num processo de hipergalactia ou ainda em excesso de produção de leite, fazer ordenhas de alívio, né? Isso vai auxiliar bastante. Trocar a roupa, né? O sutiã, a blusa, sempre que ela estiver molhada, deixando as mamas sempre limpas e secas. Lembrando que a gente orienta a limpar a região ali do mamilo apenas com água. Outra tecnologia muito utilizada são as conchas coletoras. Elas vêm com o objetivo de proteger os mamilos contra fissuras, além de ajudar na formação de bico do seio nos casos de mamilos planos ou invertidos e também para evitar molhar a roupa. Quais são os efeitos adversos? A compressão da mama na concha coletora pode fazer com que o cérebro entenda que tem um bebezinho sugando ali o tempo todo, e isso causar um processo de hiperlactação, vindo a gerar engurgitamentos e até mesmo mastites. Além disso, o leite fica ali depositado na concha, às vezes por longos períodos, e isso também pode favorecer a proliferação de fungos, causando a candidíase. Lembrando também que a proteção contra fissuras, a gente tem quando a gente tem uma pega bem ajustada, né, uma mamada bem ajustada, né, com pega, posicionamento corretos. Então, não é a presença da concha que vai auxiliar, né, nesse processo de proteger contra fissuras. E também a gente tem que lembrar que para essa indicação de formação de mamilo, nos casos de mamilos planos ou invertidos, a gente não vai modificar a fisiologia da mama. Às vezes o que acontece é que a pressão da concha acaba gerando uma forma de uma cicatriz, né? Um mau aumento ali do mamilo pelaquela compressão, o que dá a impressão que o mamilo projetou, mas essa não é a realidade. Então, quando a mãe tem muita produção láctea, né, a gente orienta a amamentar o bebê em livre demanda, a fazer ordenhas de alívio e também higienizar as mamas e manter elas sempre limpas e secas. Outra tecnologia muito difundida são os intermediários de silicone, que também vêm com o objetivo de auxiliar na pega, principalmente nos casos de mamilos planos ou invertidos, ou nos casos de bebê com frênulo curto. Eles também prometem inverter mamilos e também de proteger ou tratar fissuras. Quais são os efeitos adversos do intermediário de silicone? O bebê ele acaba não abocanhando o mamilo e a mama da mãe. Ele não fica em contato direto com a mama da mãe, tem um impeditivo entre a boca dele e a mama da mãe, que é o próprio intermediário de silicone. Além disso, o mamilo do intermediário de silicone, né, o bico geralmente ele é muito comprido, pode tocar lá no céu da boca do bebê, lá na parte bem posterior, trazendo até reflexos protetivos para esse bebê, como reflexo de gag, né? Isso fazendo com que o bebê recuse a mama, tenha dificuldade de pegar. Também ele vai modificar a fisiologia da sucção, causando uma confusão de bicos, né? A gente sabe que a forma com que o bebê suga em qualquer tipo de bico artificial, seja ele chupeta, mamadeira ou intermediário de silicone, ele vai fazer com que haja formas diferentes do bebê sugar, padrão diferente de sucção, né? Toda uma modificação de órgãos fonoarticulatórios, que são os órgãos utilizados para a função da sucção, e isso pode levar ao processo de confusão de bicos, fazendo com que o bebê acabe abandonando, né, o seio materno com o tempo. E isso também pode fazer com que haja uma diminuição da produção láctea, pelo fato do bebê não conseguir abocanhar tão bem a mama, né, ali ele acaba não conseguindo fazer uma pega adequada, os movimentos de ordenha também não serão adequados, isso faz com que haja uma diminuição na produção de leite, visto que a gente sabe que a produção de leite ela é feita conforme o estímulo. Quanto mais o bebê sugar, e sugar no padrão correto, né, no padrão fisiológico, melhor a gente vai ter uma produção de leite. Quanto menos o bebê sugar ou de uma forma incorreta, menor a produção de leite. Então, quais são os cuidados que a gente tem? Ajustar a pega, principalmente nos casos de mamilos planos e invertidos. A gente vai fazer ordenhas de alívio para facilitar, né, a pega desse bebê, deixar essa mama mais protátil. A gente vai fazer
a mão em C para facilitar ali a pega estilo sanduíche, que a gente chama, alternar posturas, né, colocar o bebê sentado, o bebê deitado, ao lado da mãe, né, a posição invertida, são posições que auxiliam muito nos casos de mamilos planos e invertidos, e lembrando que ele não vai auxiliar, né, na proteção contra a fissura, ele vai trazer efeitos adversos e muitas vezes piorar fissuras já existentes. Outra tecnologia utilizada são os translactadores ou relactadores, que eles têm a finalidade de estimular a produção láctea nos casos de hipogalactia, né, quando há uma diminuição na produção de leite, ou mesmo nos casos de amamentação adotiva, quando a mãe adota o bebê e deseja amamentar, ou mesmo quando a gente tem o bebê em alimentação láctea, que seja via fórmula, para necessidade de algum tipo de complemento, para transicionar para o seio materno exclusivo. Mas a gente também tem que pensar que essa técnica pode ter efeitos adversos se ela não for bem conduzida e se ela não for adequadamente indicada, que é confusão de fluxos, né? Porque na técnica adequada a gente faz com que o fluxo do leite saindo, né, pela sondinha seja via sucção do bebê, mas uma técnica inadequada, esse leite pode vir num fluxo muito grande, isso causar uma confusão de fluxos, e a gente tem que lembrar que ele não é um método de alimentação permanente. Então, a gente não pode indicar ele como método de alimentação. Ele é uma técnica a ser utilizada para auxiliar. Então, quais são os benefícios, né, do translactador, do relactador? O bebê acaba estimulando o seio materno a produzir mais leite, pois ele suga o seio materno ao mesmo tempo que ele vai estar retirando o leite da sonda do translactador. Ele vai otimizar o tempo e reduzir o gasto energético nos casos de bebê com muito baixo peso ou bebês prematuros. E ele é indicado também para bebês, né, além de baixo peso e prematuros, para aquelas mães que fizeram uma mamoplastia, estão com uma produção de leite prejudicada, e também lactentes com disfunção do sistema sensório-motor oral, desde que tenham sido avaliados e estão sendo acompanhados por um fonoaudiólogo. Então, quais são os cuidados que eu devo ter para pensar nessa técnica? Sempre avaliar as mamas, avaliação do sistema estomatognático, fazer a observação da mamada, e aí eu tenho que pensar qual que é o meu objetivo com essa técnica e quanto tempo eu vou utilizar essa técnica. Então, ela tem que ser usada de forma muito criteriosa. Outra tecnologia que a gente tem de amamentação são os copos. Qual que é a finalidade do copo? Ofertar o leite materno ordenhado na ausência materna ou mesmo complementação láctea nos casos em que há necessidade. Quais são os efeitos adversos que podem ocorrer com a utilização do uso do copo? Os copos utilizados com bico rígido, como por exemplo esse aqui, eles também podem causar confusão de bicos, porque o movimento de ófas, né, dos órgãos fonoarticulatórios será diferente nesse tipo de bico. E também ele pode trazer engasgos, né, quando a técnica não for bem administrada. Quais são os benefícios do uso de copos ou xícaras para a gente ofertar o leite para o bebê? Os movimentos dos órgãos da face na sucção são muito mais semelhantes no copo, quando o bebê toma o leite no copo, muito mais semelhantes ao seio materno do que a mamadeira, por exemplo. E o bebê vai ter experiências olfativas, gustativas e proprioceptivas muito mais semelhantes com a amamentação em relação à mamadeira. E também a gente vai ter menor risco de infecções pela facilidade de higienizar esse tipo de instrumento. E quais são os cuidados que a gente deve ter? Sempre o cuidado com a postura do bebê, que deve estar sempre sentado, bem apoiado, principalmente cabeça e pescoço, e cuidar com o volume de leite ofertado. Outra técnica que é utilizada para essa finalidade é a colher comum ou a colher dosadora. Mas ela também pode ter alguns efeitos adversos se a técnica não for bem aplicada, como, por exemplo, engasgos. Os benefícios, assim como no copo, são maior propriocepção, o bebê controlar a ingestão de leite e o menor risco de infecções.
lembrando sempre que a gente precisa tomar cuidado com o posicionamento do bebê e com o volume de leite ofertado em ambas as técnicas. Outra tecnologia que vem aí auxiliar no processo da amamentação são as bombas extratoras de leite. É um método que visa auxiliar na ordenha do leite materno para ofertar na ausência materna ou também para auxiliar a ordenha de leite nos casos de engurgitamento mamário ou de mastites. E além disso, ele também pode ser utilizado para estimular a produção láctea. Porém, como efeitos adversos, a gente pode ter fissuras, escoriações ou dores nas mamas e mamilos, se a técnica não for bem utilizada, e a gente também tem que ter em mente os benefícios que ela pode trazer, que são economia de tempo e possibilidade de ordenhar as duas mamas ao mesmo tempo. Principalmente, por exemplo, quando a mãe vai voltar ao trabalho e ela precisa deixar leite estocado, né? E além de estimular a produção láctea, a gente pode ter uma economia de tempo para essa mãe, para ela conseguir ordenhar um volume maior para deixar para o seu filho. Uma alternativa às bombas extratoras de leite é a ordenha manual, né? E ela tem que ser ensinada também para essa mulher, para que ela tenha uma técnica adequada. E o benefício da ordenha manual é ter uma maior propriocepção, porque ela vai sentir com as mãos a sua mama, isso evita com que ela machuque, faz com que ela sinta melhor, né, o seu corpo, e isso facilita também o processo de ordenha do leite materno. Então, pessoal, essas são algumas, né, das tecnologias que a gente tem disponível, sempre lembrando que quando a gente for indicar ou utilizar qualquer uma dessas técnicas, a gente tem que ter em mente quais são os nossos objetivos com essas técnicas e a gente deve acompanhar, né, a mãe e o bebê no processo da utilização e retirada, né, de algum dessas tecnologias para que não hajam iatrogenias no processo da utilização desses bicos. Eu agradeço a atenção de vocês e fico à disposição para qualquer dúvida. Até mais!